Lucas capítulo 5, no versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Nós vamos ver na palavra de Deus, no versículo 1 do capítulo 5, que o povo começou a querer ouvir a palavra de Deus. E Jesus Cristo então, ele vê dois barcos na beira do lago de Genezaré. Lucas vai registrar como lago de Genezaré, mas alguns evangelhos vão registrar como mar da Galileia, e Lucas é o único que registra como lago de Genezaré. Então Jesus Cristo vê aqueles dois barcos onde os pescadores já estavam lavando as redes e pelo visto já tinham terminado a pescaria, que não pegaram nada. Jesus vai lá e pega o barco de Simão e ele usa para ensinar o povo na beira do lago. E Jesus usa e ensina o povo, instrui o povo pela palavra de Deus. E então depois ele vai para Simão e ele diz: olha, você vai e volta para o mar alto. Você volta para o lago, você volta lá onde você estava pescando e você lance as redes. Você, como eu li no versículo 4, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, a instrução de Jesus Cristo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Você e seus companheiros. Jesus disse para Pedro, e Pedro usou os companheiros dele como Jesus tinha ordenado, como Jesus falou, porque quando Deus fala, quando Jesus fala, nós devemos obedecer. E Pedro vai e obedeceu a Jesus Cristo. Ele falou, antes ele olhou e ele disse: olha, Senhor, nós já pesquemos, nós já fizemos de tudo aqui, nós pesquemos e não peguemos nada, mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E Pedro vai e lança as redes. Eles pegaram uma abundância tão tremenda de peixes, e Pedro vai e até chama os amigos dele, os outros companheiros. Ele vai e chama, pega outro barco e eles enchem os barcos de peixes, e os barcos quase vão a pique de tantos peixes que eles pegam. Ou seja, eles não tinham pegado nada, mas depois que Pedro ouviu a palavra de Deus, que ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus Cristo, que ele obedeceu a palavra, então nós vamos ver que ele pescou muito peixe, que ele pegou muito peixe, pegou muitas bênçãos do Senhor, porque Jesus abençoou ele, mas segundo a obediência dele. Pedro obedeceu a Jesus Cristo, e nós vamos ver que tinha dado tudo errado para Pedro. Pedro já estava lavando as redes, e muitas vezes na nossa vida é assim, já deu tudo errado, a gente está lavando as redes, as coisas não estão dando certo, não vai para frente, a gente não pega peixe nenhum, nada dá certo na nossa vida financeira, na nossa empresa. Se você tem uma empresa e tem dado tudo errado, ouça a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor e vai dar certo. Faça conforme a palavra de Deus. Salmo capítulo 1 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida? É porque a gente não obedece a palavra do Senhor. A gente não faz conforme a palavra de Deus. Mas quando nós decidir fazer conforme a palavra de Deus, quando nós decidir e obedecer o Senhor Jesus, vai, lança rede, obedeça a minha palavra. Pedro foi e obedeceu a palavra do Senhor. Pedro obedeceu Jesus Cristo, e aí ele pegou peixe. Quem estava do lado dele também pegou peixe. Ou seja, quando você obedecer, você decidir mudar de vida, você decidir: olha, eu vou obedecer, agora eu vou seguir Jesus Cristo, você vai mudar a tua vida e vai mudar a vida de quem está do teu lado, porque as coisas vão ser diferentes. Se você obedecer a palavra do Senhor, você vai prosperar na vida espiritual, principalmente na vida financeira, seja no que for. Você está falando de dinheiro? Muitas vezes nós precisamos, como nós temos vivido, tem sido muito difícil, e nós precisamos sim, muitas vezes, de umas bênçãos financeira, mas o que nós mais precisamos é a bênção espiritual na nossa vida. O que nós precisamos é bênção para nossa alma. Nós precisamos é de Jesus Cristo, obedecer a palavra do Senhor, e tudo quanto fizer prosperará. Seja qual for a área da sua vida que está dando errado, que as coisas não estão indo para frente, busque a palavra do Senhor, busque na palavra, busque no Evangelho de Jesus Cristo, e você vai prosperar, você vai ir para frente. Tinha dado tudo errado, mas quando Pedro obedeceu, deu tudo certo.
Então obedeça a palavra do Senhor, ouça a voz de Jesus Cristo falando para ti, lance as redes, volte para o mar alto, deu errado, volta lá, tenta de novo, deu errado de novo, volta lá, tenta de novo, mas deu errado de novo, volta lá e tenta de novo, e vai dar certo. Obedeça a palavra do Senhor, primeiro ouça o que Jesus Cristo quer que você faça, porque muitas vezes nós estamos fazendo coisa que não agrada a Deus. Mas eu quero isso, e Jesus está dizendo, mas não é isso aí, é outra coisa que eu quero para a tua vida. Então primeiro procure ouvir o que Jesus Cristo quer para ti, qual é o propósito de Deus na tua vida. Então você vai obedecer a palavra do Senhor, você vai prosperar, você vai crescer espiritualmente principalmente. Que Deus abençoe, cidadão dos céus, fica por aqui e um ótimo abraço, Deus abençoe.